Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós celebramos esses dois santos maravilhosos que deram a vida contra o divórcio. Então, não adianta a sociedade atual querer amenizar, deixar o divórcio como se fosse algo que não tem sentido nenhum. Se já existiram pessoas que deram a vida contra o divórcio. Então não adianta. Muitas pessoas já testemunharam a luta pelo matrimônio na história da igreja, com o seu sangue. E hoje nós estamos celebrando os mais famosos deles, que é o bispo São João Fisher e São Tomás Moro. São Tomás Moro ficou preso muito tempo, com a sua família pedindo para ele ficar do lado do rei, e ele foi sem mudança, Sempre dizia à sua esposa, às suas filhas, que é melhor o céu. Ele dizia que isso não compete ao rei. Os casos que são de nulidade compete a Roma. Bem, e de onde nascem essas coragens dos mártires? De uma vida íntima de oração com Deus, de uma consciência do que é o céu, de que esse mundo, as coisas desse mundo, os afetos, são passageiros, de que o que nós temos que lutar é pelo que é eterno. É isso que faz um mártir de algo que parece tão banal. Um pai de família, por exemplo, morrer, um bispo ser decapitado. E essa fé nasce desde os apóstolos. É ela que deve nutrir o nosso coração. Assim como São Paulo diz aqui, que tem um amor pelo povo de Coríntios, tão ciumento como o amor de Deus. E que ele teme que outras pessoas venham com doutrinas diferentes do que foi ensinado. E interessante que depois eles falam que ele nunca foi pesado a Corinto, porque o povo da Macedônia, lembra que a Macedônia é o pessoal que é pobre, provado, que ele não queria nem que ajudasse financeiramente, foi o povo que mais ajudou. As pessoas que às vezes têm menos condições são aquelas mais generosas, que mantiveram São Paulo enquanto ele estava em Corinto, mandando as ofertas. Olha o que diz aqui: acaso cometi, algum pecado, mesmo que... E São Paulo dizendo que ele não é muito bom em falar, mesmo que eu seja inábil na arte de falar, mas não o sou quanto à ciência. Apesar de São Paulo escrever excepcionalmente bem as suas cartas, parece que ele não era muito pregador, orador, Para vos servir, despojei outras igrejas. Então o que estava acontecendo? Ele foi a Corinto, pregou, e depois que ele saiu de lá, vieram outros em nome de Deus, pregando coisas diferentes, E ele diz: o que eu tenho a menos do que esses super apóstolos? E quando estando entre vós tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque a igreja da Macedônia, os pobres, mantiveram São Paulo, Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. São Paulo sempre teve essa característica de mostrar o amor que tem pelo povo, que ele ama, que ele pregou não por uma questão simplesmente legalista que Deus mandou, mas ele aprendeu a viver o amor de Deus e transmitir para o povo a verdade, amando também o povo. Por isso que ele tem um amor ciumento como o amor de Deus. E no Evangelho nós temos aí esse ensinamento do Pai Nosso. Quando orardes, não dizeis muitas palavras, não repete. Claro que não está falando do terço. O terço não é uma repetição em vão,
O terço é uma meditação da vida de Jesus. Enquanto você reza as 10 Ave Maria, você está meditando cada momento da vida de Jesus. Por isso que você vai ter os mistérios, né? Os 4 mistérios. Anunciação, aí você vai meditar a anunciação. Ah, mas eu não faço isso, eu fico disperso. Reza o terço, meu filho, minha filha. Preocupa, reza o terço. Ah, mas eu estou pensando em outras coisas. Reza o terço, né? À medida que você tiver o hábito de rezar o rosário, o terço, você vai educando a sua mente para ter mais atenção. Mas se não tiver, melhor rezar. Você pode também ter uma intenção que não é atual, né? Mas que ela já foi feita, como o padre. Mesmo que o padre não esteja prestando atenção na missa, ele tem a intenção antes da missa, qual é, né? Então mesmo que se eu falar as palavras da consagração pensando na morte da bezerra, elas valem porque eu tenho a intenção habitual de antes, mesmo que não seja uma intenção atual. Ok? Aí ele ensina o Pai Nosso, que tem 3 intenções para o Pai e 4 para nós. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino, invocar a presença de Deus. Seja feita a sua vontade. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Ah, mas e agora? Eu peço as coisas para Deus ou não? Pedimos, usando a reta razão, ao mesmo tempo entregando nas mãos de Deus. Senhor, é o meu desejo, parece que é racional, porque também tem pedidos que a gente vê que não é racional, que não é de Deus. Mas se não for da tua vontade, aceito aquilo que o Senhor tem para mim, né? E 4 pedidos que são entre nós. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São 7 pedidos, porque o 7 tem um valor de perfeição, ok? Para os judeus. Aqui a gente lembra cair em tentação, a parte passional, que sempre quer, que é o que fez Henrique VIII, fundar uma igreja para si, né? Olha as consequências. Por causa da parte passional do casamento, Henrique VIII funda uma igreja para ele. A que ponto chega? E livra-nos do mal, o mal é o maligno. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, a providência de Deus, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Ninguém pode rezar o Pai Nosso e não perdoa. Tanto está aqui, ó, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Para rezar o Pai Nosso, nós temos que estar abertos ao perdão. Senão seria uma mentira, ok? E como eu disse já várias vezes, o dom do perdão é dado por Deus. É uma graça. Você pode pedi-lo e recebê-lo, né? O dom do perdão é uma graça. Muito bem. A título de curiosidade, a igreja anglicana é a igreja que tem maiores adeptos da Inglaterra, né? É a que tem mais fiéis, que é essa que Henrique VIII tomou. Ele tomou as igrejas, aquela Westminster, onde casaram os reis, né? Onde a rainha se tornou igreja anglicana. Apesar que nós temos lá em Londres a Catedral de Westminster católica, só que é muito mais simples, fica na mesma rua, lá atrás. A igreja anglicana, ela é dividida hoje em 3 níveis. Um nível que é a minoria, a High Church, que é uma igreja que é muito semelhante à igreja católica. Tem missa, você vai ver os padres de batina, muito semelhante, só que não é ligado ao Papa. Geralmente o bispo
da região é o último que manda, por isso que tem que estar uma bagunça, uns liberam uma coisa, outros liberam outras. Nós temos a Low Church, que é uma igreja muito protestantizada. Então nós temos a High Church, é muito parecida com a católica. A Low Church, bem protestante. E a maior parte da anglicana é uma mistureira de catolicismo com protestantismo, chamado Broad Church, que é a igreja mais ampla. Ela deu origem à igreja episcopal, que tem muito nos Estados Unidos. Às vezes você entra na igreja episcopal, acha que está na igreja católica, né? A igreja episcopal americana, a igreja episcopal alemã, né? Então é uma igreja, hoje, depois da bagunça que está tendo de aprovação de um monte de coisa, alguns padres e bispos têm querido voltar para a igreja católica. O Papa Bento, João Paulo II já aceitaram alguns, mas tem que depois... Inclusive alguns deles casados, o Papa Bento aceitou que viesse para a igreja católica como padre, né? Aí o Papa criou um centro para eles, porque o casamento não impede teologicamente ser padre, né? É uma questão pastoral. E é isso. É bom que vocês tenham consciência o que isso não virou na história. Uma decisão de um rei, o que ele fez na história, né? Romper com Roma e as consequências que depois cairá no juízo final de Henrique VIII. Tudo por uma separação e um casamento de novo. Rezemos, irmãos. Rezemos para esses mártires, para que nós possamos também dar a vida pela verdade. Muita gente morreu por nada. Os 7 filhos daquela mulher de Macabeus morreu porque não quiseram comer carne de porco, que era contra o judeu, o que o judeu mandava por amor a Deus. 7 filhos foram mortos em Macabeus. O que importa é o seu desejo de seguir a Deus, é a sua vontade de estar com Deus. É o que você está dando de vida para Ele, mesmo que seja com uma coisa que pareça pequena, mas que você está sendo fiel até a morte. É isso que muda. É a sua capacidade de abrir a graça, de dizer: Senhor, estou aqui, faça de mim a tua vontade. Se é para ficar sem casar até a morte, que eu fique. Se é para ter o que for da sua vontade, eu vou. Me ajuda, Senhor. Eis-me aqui, né? Faça de mim a sua vontade. Quando a igreja fala para a mulher que está com os filhos abandonada, para ela ser fiel, a igreja não está sendo má. A igreja está dizendo: quem te faz feliz é Deus. E quantas mulheres que sustentaram seus filhos, mesmo não casando de novo? O sangue da verdade caia sobre nossas cabeças e nos dê a sabedoria e a inteligência de ser santos pela verdade. Assim seja.